Olá, eu sou a Catarina da Roche e hoje eu estou aqui com o Dr. Flávio para a gente falar um pouquinho sobre esclerose múltipla. Dr. Flávio. Bom, muito obrigado, é um prazer estar aqui hoje, podendo conversar com vocês e falar mais um pouco sobre esclerose múltipla. Meu nome é Flávio, eu sou médico neurologista formado pelo Hospital Santa Marcelina, fiz a minha especialização em neuroimunologia no HC da USP, trabalho nesses dois serviços e também trabalho no consultório e eu espero que a gente tenha um papo muito produtivo hoje. Então, doutor, primeiro eu queria começar te perguntando, pedindo para você compartilhar um pouquinho sobre as definições. Então, o que é esclerose múltipla? Perfeito. A esclerose múltipla, ela é a principal doença desmielinizante do sistema nervoso central e ela também é uma doença autoimune. E aí, qual é o sentido disso? A doença autoimune é aquela doença na qual o nosso organismo ataca a si próprio. Então, no caso da esclerose múltipla, nós temos as células de defesa que estão circulando no nosso sangue, na periferia. Elas atravessam a barreira e chegam ao sistema nervoso central. E lá no sistema nervoso central, elas vão causar danos nos neurônios, A gente costuma fazer a analogia do fio desencapado. Então, nós vamos ter um bom funcionamento, o fio está encapado e a condução está perfeita. Nesse caso da esclerose múltipla, o ataque aos neurônios vai, de forma análoga, desencapar esse fio e gerar os sintomas que a gente conhece da esclerose múltipla. Por isso, a esclerose múltipla é uma doença autoimune e desmielinizante. Dr. Flávio, agora falando um pouquinho sobre o paciente de esclerose múltipla, você diria que tem um perfil específico? Não só tem um perfil específico, como é um perfil que tem que ser reconhecido pelos médicos de uma forma geral, justamente porque a gente está cada vez mais diagnosticando esclerose múltipla. E a esclerose múltipla é uma doença que precisa ser conhecida. Então, nesse sentido, qual é o perfil do paciente com esclerose múltipla? Se a gente fosse responder essa pergunta de uma forma muito sucinta, seria uma mulher jovem, A esclerose múltipla, ela prevalece 3 vezes mais em mulheres do que em homens e o perfil de idade de acometimento geralmente é entre 20 e 40 anos. Essa é a idade que a gente reconhece como padrão. Porém, é uma doença que a gente não pode limitar nem a sexo, nem a faixa etária, de forma que tanto as crianças até os idosos podem ser acometidos e os homens também podem desenvolver esclerose múltipla. Inclusive, nesse grupo, a doença pode ser mais grave. Agora, falando um pouco de sinais e sintomas da esclerose múltipla, quais são os mais comuns? Como que o paciente pode identificar esse início de doença? Eu acho que aí tem 3 lições bem importantes. A primeira coisa é que, juntamente com o perfil do paciente e os fatores de risco, os sintomas vão ajudar a gente a dar o diagnóstico inicial da doença. O segundo ponto é que esses sintomas, eles não são súbitos. Esses sintomas, eles aparecem de uma forma progressiva ao longo de alguns dias. Daí existe muita confusão até da esclerose múltipla com o AVC e o próprio perfil do paciente ajuda a mitigar um pouco dessa confusão. E o terceiro ponto são os sintomas em si. Quais são esses sintomas, Então, se a gente fosse dividir em 4 grupos importantes de sintomas, a gente teria os sintomas visuais, os sintomas cerebelares, os sintomas de tronco e os sintomas medulares. Eu vou falar um pouquinho de cada um e mostrar como que a gente pode tentar reconhecer isso na prática, Quando a gente fala de sintoma visual, a gente está falando de um quadro de neurite óptica, que seria uma inflamação do nervo, da visão. E como que isso se manifesta no paciente? É aquele paciente que vai ter um embaçamento na visão, principalmente de uma forma unilateral, ou seja, vai ser um olho só, com dor associada, então o paciente vai ter dor, a movimentação do olho, na maioria dos casos, ele vai enxergar as cores com um pouco mais de dificuldade e, de novo, isso vai se instalando em alguns dias, então ficar muito atento a essa questão da neurite óptica. Quando a gente fala de sintomas cerebelares, a gente pode traduzir por desequilíbrio, então às vezes é o paciente que vai ter uma dificuldade de manejo dos objetos, não está conseguindo atingir bem os alvos, não está conseguindo andar de forma adequada por uma questão de desequilíbrio, então é muito importante ficar atento a isso. Os sintomas de tronco, eles são sintomas dos nervos cranianos que a gente chama. Como que a gente vai poder ver isso na prática, Então, os mais famosos que a gente tem é a própria neuralgia do trigêmeo. Então, é uma dor em face, é uma dor bem intensa em face. Pensar nisso numa mulher jovem. E também a gente vai ter a oftalmoplegia, oftalmoparesia. Basicamente, a gente vai ter uma paralisia da movimentação do olho. Então, é o paciente que vai olhar para um lado, um olho vai acompanhar e o outro vai ficar parado. Isso cria um sintoma que a gente chama na neurologia, que é diplopia. Você vai ter uma visão dupla. E isso também é um sintoma muito comum de esclerose múltipla. E por fim, a gente tem as alterações medulares,
a esclerose múltipla é uma doença que ela não pega só o cérebro, ela acomete também a medula. E isso vai gerar uma gama de sintomas no paciente, né? Então o paciente pode ter alteração de sensibilidade, alterações de força, alterações para urina, alterações na evacuação. Como que isso se traduz? É aquela queixa, o meu braço esquerdo tá formigando, minha perna direita tá fraca, eu tô perdendo xixi, isso tá evoluindo com o passar dos dias. Então sempre ficar atento a esses sintomas em toda a população, mas especialmente nesse grupo de pacientes que tem o perfil epidemiológico para a doença. Então, você falou um pouco dos sintomas da esclerose múltipla. Eu queria que você explicasse também o que mais é importante para ter um fechamento do diagnóstico de esclerose múltipla, além dos sintomas. Perfeito. Então, os sintomas e o perfil epidemiológico, eles vão ser a porta de entrada para a gente reconhecer a característica da doença e suspeitar de esclerose múltipla, né? Um papel muito importante que a gente vai ter aí para complementar é o próprio exame neurológico direcionado, associado à ressonância magnética e ao líquor, né? Ao exame que a gente faz a punção lombar. Então, esses elementos, a clínica, a ressonância e o líquor, eles são elementos chaves que vão permitir a nós dar o diagnóstico da doença, talvez, na verdade, em muitas ocasiões, mediante o primeiro sintoma da doença. Então, isso facilita muito o nosso acesso ao diagnóstico precoce e, consequentemente, ao tratamento adequado.